Aí. Tá, vamos ler esse daqui. Agradecimento a São Cristóvão. Vamos ver. Introdução aqui, ó. Olá, Aninha e assombrados, eu sou fulana. Atualmente resido no Japão. Para contextualizar o relato, tenho que voltar alguns anos atrás. Em 2019, para ser mais específica. Nesse ano, comecei a fazer a transferência da minha carteira de habilitação do Brasil para o Japão. Para conseguir essa proeza, teoricamente, é um processo fácil e rápido. Teria que fazer uma prova de 10 questões de legislação, a qual passei de primeira, e fazer a prova prática de direção dentro do Detran daqui. Aqui no Japão é completamente diferente o modo que dirigimos. Tudo é o contrário do que nós ocidentais estamos acostumados. Durante esse processo, eu estava grávida e tinha acabado de passar por uma grave doença que poderia ter me levado a óbito. Em resumo, gravidez e teste prático de direção não combinam. Eu estava no final gestacional do meu caçula e, devido à minha última reprovação, eu fiquei chorando por 2 dias e com a pressão nas alturas, me sentindo um cocozinho. Com isso, meu marido e eu optamos por... Ai, que susto! Com isso, meu marido e eu optamos por abortar momentaneamente a missão habilitação. Porém, minha habilitação brasileira venceu e o método mais fácil agora não era mais uma opção. Agora vamos ao relato. Pagando promessa São Cristóvão. Aqui no Japão, ter carteira de habilitação não é luxo, e sim necessidade. Eu tenho 2 filhos, um de 8 anos e outro de 2 aninhos. Durante a pandemia, sofremos um pouco por não ter automóvel. Geralmente, o meu marido e eu colocamos as crianças nas cadeirinhas próprias para a bicicleta e enfrentamos o mundo por aqui com as nossas magrelas. Porém, um dia, meu filho caçula estava com febre e o levei até a clínica pediátrica para ser atendido. Devido a ele estar com febre, não permitiram a entrada dele no local e, adivinhem, tivemos que aguardar do lado de fora em um dia de inverno com um frio de -2 graus por cerca de 15 minutos, mesmo relatando que não tínhamos um automóvel para esperar dentro do carro, sabe? Depois arrumaram uma salinha lá no fundo da clínica que teria que ficar com a porta aberta devido à pandemia. Enfim, esse foi um dos motivos para eu tentar ter a carteira de motorista japonesa. Lembrando que a minha habilitação brasileira venceu e teria que tirar assim do zero. Para isso acontecer, os passos aumentam. Agora eu teria que, primeiro, fazer uma prova com 50 questões, tipo legislação. E nessa prova eu passei de primeira também e evoluí rápido para a próxima etapa. Segunda coisa a se fazer é o teste prático de direção dentro da pista do Detran japonês. Essa fase é muito mais é muito mais complexa porque tudo tem que ser do jeito que eles consideram correto. Se você faz uma revisão, se você faz uma revisão kakukin, o que é isso? Se você faz uma revisão fora do tempo que eles consideram o certo, você perde uma pontuação gigantesca. E geralmente eles pedem para voltar para a garagem antes de terminar todo o percurso. Fora que você tem que aprender 3 percursos diferentes e cada um tem entradas e etapas diferentes, que são elas: passar por uma rua em forma de L, outra em formato de S, parada obrigatória, passar pela linha do trem, rampa e, finalmente, voltar à garagem. E aí é que entra São Cristóvão na jogada. Depois de ter sido reprovada por 2 vezes, comecei a duvidar se eu realmente sabia dirigir. Afinal, no Brasil eu tinha carteira também e passei na segunda tentativa. E por que aqui eu não estava conseguindo?
Creio que muitos brasileiros que moram aqui já passaram pela mesma situação que eu. Eu me considero católica. Fiz uma pesquisa na internet de qual seria o nome do santo protetor dos motoristas e me deparei com São Cristóvão, santo dos caminhoneiros e dos motoristas. Fiz a oração que encontrei na internet para o dia da minha prova e pedi que ele intercedesse por mim perante Deus, Jesus e Nossa Senhora, prometendo que assim que eu obtivesse essa graça, eu contaria o meu relato ao canal Assombrado e que andaria sempre com um santinho dele dentro do carro. E vejam só, não é que eu passei? Ufa! Mais uma etapa suada concluída com sucesso. Então eu foquei no próximo passo. Terceiro passo, curso de primeiros socorros. Isso eu acho que todo mundo tinha que ter aqui no Brasil também. Curso de primeiros socorros. Essa etapa é mais tranquila, é só assistir uma palestra e entrega um certificado. Não, eu acho que tinha que ter prova prática. Tinha que ter prática de primeiros socorros para todo mundo, para quem vai tirar carta, para quem vai ter filho no hospital. Tinha que sair de lá do hospital antes de ir para casa, ou depois, assim, tipo, vamos marcar, você não marca o dia do teste do pezinho, que você vai lá depois fazer o teste, marca o dia do curso para pais e mães e cuidadores fazerem curso de primeiros socorros prático também, teoria e prática. E também para professores de professor geral e tudo mais, todo mundo tinha que ter. Tem uma Maria fedida aqui em cima, eu tô torcendo para não cair em mim, é desse tamanho, ó. Continuando. Quarta coisa a se fazer, prova de 100 questões de legislação. Mas, de novo, como essa etapa é mais teórica, foquei nos estudos e pedi mais uma vez a intercessão de São Cristóvão, dizendo que contaria os feitos do santo todos de uma vez no final do meu processo de habilitação. E passei de primeira mais uma vez. Quinta coisa a se fazer era a prova de rua. Chegamos agora na fase mais difícil nessa jornada de quem quer tirar a CNH japonesa do zero. O temido teste de rua. Lembram que eu disse na segunda etapa do processo que iria enviar o relato para o canal assim que passasse naquele processo? Então, eu ainda não tinha enviado. Na terceira etapa, eu disse que assim que passasse no simulado de 100 questões, eu enviaria. E até agora nada de enviar o relato. Eu já fiz por 2 vezes essa prova e nada de habilitação. Creio que seja pelo débito com o santo, visto que os policiais que me avaliaram chegam a dizer que eu dirijo bem e no final sempre me reprovam por coisas pequenas que não me permitem ter a tão sonhada CNH japonesa. Agora estou aqui para pedir perdão a São Cristóvão pela demora no cumprimento da minha promessa. E afirmar que assim que eu conseguir passar nessa prova de direção, eu volto com atualizações, ok? Conclusão. Sempre devemos cumprir com o prometido inicial com o santo. Pode ser por esse motivo que ainda não consegui passar na prova de rua, ou porque eu seja ruim mesmo na direção. Tentei postergar um pouco o envio do relato para juntar todas as etapas em um só relato e não ficar tão cansativo e repetitivo para economizar a sua leitura e os ouvidos dos assombrados. Mas eu acho que São Cristóvão quer que eu cumpra logo com o combinado inicial. Então cá estou, agradecendo por toda a ajuda e tranquilidade que me foi passada durante todas as etapas em cima citadas. Gratidão, São Cristóvão, por sua intercessão por mim, junto ao Pai, Filho e Mãe de Jesus. PS, Aninha, peço desculpas pelo textão, mas acho válido aos assombrados conhecer um pouco de nossos perrengues internacionais. Geralmente as pessoas pensam que quem mora no exterior é só maravilhas, mas não! Somos pessoas e passamos por dias ruins como todo ser humano normal. Mas uma mensagem importante que deixo para vocês refletirem é que há dias bons e ruins. O melhor é que Deus está presente em ambos. Cláudio Martins. É isso? Quem falou essa palavra? Essa frase? Ok. Bom, então estamos aqui torcendo pela sua CNH.
tá? Depois venha com atualizações aí, pelo menos, né? Depois diga, consegui, ou, né? E sim, São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas, não é? Porque eu lembro que quando eu morava em Laranjal, eu não sei quando que é o dia de São Cristóvão, mas eu sei que tinha, não sei se na cidade de vocês tem, mas uma procissão de carros. Então a galera, cada um entrava no seu carro, ia fazer uma procissão de carro mesmo, ia andando com o carro e o padre passava abençoando os carros. Eu não sei se botava santinho de São Cristóvão no carro, alguma coisa assim. E eu sei que acho que, né, jogava água benta assim e fazia oração para proteger e tudo mais. Eu lembro disso, mas não sei quando que é. Buzinando também, né? São Cristóvão. Quem que é São Cristóvão? Eu tô tentando lembrar da imagem dele. São Cristóvão. Ah, sim! Nossa, mas é muito conhecida a imagem dele. É muito conhecida. São Cristóvão, ele segura um bebezinho no ombro aqui. Deve ser o menino Jesus. É bem conhecida a imagem de São Cristóvão. Vocês já com certeza devem ter visto o santinho. Mas muito legal, muito bom. Então estamos aí torcendo. Agora tá pago, né? Agora que venha a CNH. Bora lá. Dá mais B aqui. Não sei. Vou ler mais um relato. Vamos lá. Gente, esse relato até que é meio longuinho e ele foi pedido esses dias aí. Vamos ver. Aranha de outra dimensão? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, mas sei que a Ana vai me chamar de fulana. Esse relato é meio longo, mas quero contar os detalhes para ver se vocês me ajudam a entender. Eu já enviei outros relatos e a Ana já leu. Ah, eu sabia que eu estava esquecendo de falar alguma coisa do sorteio, gente. Para participar, basta enviar um superchat. Apenas isso. Qualquer superchat já vai estar valendo e você já vai estar participando, ok? Então, continuando. Já enviei outros relatos, a Ana já leu 2 deles aqui no canal e hoje quero compartilhar com vocês algo estranho que me deixou sem dormir essa madrugada. Foi por agora mesmo, 5 de abril de 2022. Se houver nomes, estarão trocados. No momento, estamos com uma pessoa na família hospitalizada e provavelmente em seus últimos momentos. Eu sinto muito. Não sei se o sonho que eu tive e o que vi quando acordei pode ser algum aviso. A pessoa em questão é da família da minha mãe, com a qual não tenho muita afinidade e raramente vejo. É mais raro ainda que eu sonhe com algum deles. Recentemente comecei a ter mais desdobramentos conscientes durante o sono e comecei a reconhecer que é apenas comecei a reconhecer o que é apenas sonho ou lembrança. Na última noite de domingo para segunda, em que eu estou escrevendo, essa semana mesmo, eu sonhei algo estranho, que não é comum para mim. Eu me vi numa sala que parecia a sala de estar da casa da minha avó materna, já desencarnada. A luz estava apagada, as paredes eram roxas, na vida real são bege, ou aquela cor que algumas pessoas chamam de palha. Só a luz da cozinha, meio distante, estava acesa. Também não é nada comum eu voluntariamente ir a encontros com eles. E eu já achei estranho aí. Lá estávamos eu, minha mãe, o irmão mais novo dela, Ricardo, que agora é quem mora na casa da vovó, e estava conversando com a minha mãe na cozinha. Também estava meu primo, Diogo, que é filho do tio que está hospitalizado na vida real, né? Ele chegava...
Tá? Ele chegava, no sonho, eu acho, ele chegava dizendo que ia viajar para a praia. Algo que eles adoram mesmo. E eu me perguntei mentalmente, o tio fulano, pai dele, naquele estado e ele vai para a praia? Ok. Também vi a tia Berlinda, mãe de uma prima que é bem próxima do Diogo, conversando com a tia Augusta, para quem estava mostrando um monte de tecidos e mosqueteiros que ela tinha comprado para costurar não sei o quê. E para completar o grupo estava a tia Cláudia e suas duas filhas, a Fátima e a Laura, que também não se dão muito bem com o restante da família. Então, também achei estranho elas estarem ali. Também estava o tio Luiz, ex-marido da tia Cláudia, quieto num canto, sem conversar com ninguém. E eu me senti muito deslocada. Tentei passar despercebida num canto da sala, sem me sentir à vontade para conversar com ninguém. Até porque os meus gostos são totalmente diferentes dos deles. O clima estava muito estranho, muito pesado e silencioso demais para uma família que quando se junta, né, é barulho até umas horas, mesmo que não estivessem todos ali. Era um desses sonhos tão reais quanto a própria realidade, sabe? Quando temos sonhos lúcidos assim, geralmente são avisos. Ou alguma lembrança de projeção astral que o cérebro gravou daquele jeito para fazer mais sentido para nós. O sonho terminou tão de repente quanto começou. E foi quando tudo ficou estranho. De repente chegou o primo Bruno, que também é filho da tia Cláudia, e não fala com ninguém quando chega. Então, nem olhei para a cara dele. Ele falou com as irmãs e as abraçou. E tinha trazido com ele 3 bolsas enormes de brinquedos para doação. E reconheci ali alguns brinquedos que eu e minha irmã tínhamos doado recentemente. Foi quando comecei a me perguntar, o que é que está acontecendo aqui? Mas o mais estranho foi que quando o Bruno chegou, senti o clima ficar mais pesado. A sala mais escura, me senti mal e quis fugir, agradecendo por minha mãe, no sonho, dizer para eu pegar as nossas coisas em cima da mesa porque já íamos embora. Eu fiz o que ela pedia e do nada me vi no meu quarto de novo quando acordei. E aqui vem o motivo do relato. Eu tenho certeza do que eu vi, porque eu só durmo com a lanterna do celular acesa. Dá para ver tudo claramente, mas ainda fica escuro o suficiente para dormir bem. Eu já ia começar a divagar sobre como aquele sonho foi estranho quando eu vi alguma coisa grande na parede. Eu estava deitada, virada para a parede onde a minha cama fica encostada. Quando eu olhei direito, era uma aranha enorme, Ana, quase do tamanho da minha mão, de cor marrom. Eu tenho fobia com alguns insetos, mas não com aranhas. Eu só tenho medo mesmo da agilidade delas e dos perigos para a saúde. Nessa hora eu pensei, gente, eu vou morrer. Na mesma hora, peguei a raquete, aquela que usamos para matar mosquitos, e me preparei para matar a aranha ou pular da cama gritando pela minha mãe, né? A aranha gigante começou a correr pela parede, bem na minha direção. Misericórdia, eu já nem tento pegar a aranha, menos que... Ai, gente, eu fujo. Ai, eu não gosto. Eu gosto de sapo, mas de aranha eu não gosto, não. A aranha gigante começou a correr pela parede, bem na minha direção, e eu bati a raquete nela com tudo. Ficou até a marca na parede onde a raquete arranhou a tinta. Ouvi os estalos dos choques que a aranha tomou, sabe? E fiquei ali, segurando a raquete na parede, com medo de soltar e ela ainda tá viva e fugir. Minha mãe ouviu o barulho e perguntou o que houve. Era 2 da manhã. Eu a chamei, meio em pânico. Ela veio, acendeu a luz. Meu cachorro acordou e ele dorme comigo desde sempre. Pânico total. Eu contei o que tinha acontecido e ela ficou preocupada pelo tamanho da aranha e foi buscar uma pá para eu soltar o cadáver em cima da pá e jogarmos no lixo. Aqui onde moramos tem muito mato, ainda mais agora em período de chuva, e é comum aparecer insetos e outros invasores, mas nunca veio uma aranha gigante como essa. Ana, eu juro que eu estava vendo o corpo ali da aranha preso na raquete.
Ela estava do outro lado da raquete, né? Entre a raquete e a parede. Eu juro que eu estava vendo ela ali. Mas quando a minha mãe chegou com a pá e eu tirei a raquete da parede, a aranha simplesmente sumiu, como se tivesse dissolvido no ar. E eu fiquei sem entender nada. Olhamos embaixo da cama, atrás dos móveis, para ver se a aranha morta não tinha caído, porque ela estava morta já. Se ela não tinha caído lá, ou fugido, ou se escondido, sei lá. Não achamos nada. Minha mãe perguntou se não tinha sido um pesadelo, mas eu disse que não. Eu já estava bem acordada nessa hora. Até contei o sonho estranho para ela. E estamos nos perguntando se pode ter sido algum aviso sobre a saúde do tio fulano, mesmo porque, segundo minhas pesquisas, aranha marrom é um símbolo de enfermidade. Não sabemos e espero sinceramente que ele se recupere ou que possa partir sem sofrer se for inevitável. Eu também pensei em algo que tenho certeza que a minha irmã ou alguns amigos diriam se eu contasse isso. Eu sou atriz e cosplayer já há 12 anos e 2 dos meus personagens são a Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone, de quem sou muito fã, e também conhecido como Mulher-Aranha, Aranha Fantasma, Gwen Aranha, Spider-Gwen e por aí vai. E o Homem-Aranha do Andrew Garfield. 2 dos meus personagens são a Gwen Stacy e o Homem-Aranha, isso? Atualmente, esses são 2 dos personagens com os quais mais estou trabalhando. E amo o Homem-Aranha desde pequena. Tenho certeza que alguém diria que eu sonhei com isso por causa do meu trabalho e do meu amor por esses personagens. E realmente tenho reparado mais nas aranhas desde então. Porém, eu nem estava pensando neles quando fui dormir e quando isso aconteceu. O personagem que está tomando todo o meu tempo essa semana é o Senhor das Estrelas, de Guardiões da Galáxia. E eu tenho certeza. Acredito que não era uma aranha física, sabe? Mas eu sei o que eu vi. E para onde ela foi? Para outra dimensão? O que foi que eu acertei com a raquete se não foi aquela aranha? Alguém aí já viveu algo parecido? Obrigada por ler, um grande beijo para você e sua família, para os elementais, para os pets e para os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, a aranha, ela escutou a raquete, inclusive fazendo os tá, quando tá, né, matando ali o bicho. E não tem nada. Será que tem a ver com o sonho que ela teve? Gente, não sei. Se alguém já passou por algo parecido, deixa aí nos comentários, manda um relato pra gente. Tipo, matei um bicho, sumiu, foi pra outra dimensão. Só que falta. E realmente, eu acho que, por exemplo, mosca, essas coisas, elas vêm de outra dimensão. Elas brotam aqui, ó, brotou. Porque, gente, você tá ali, não tem nada. De repente, começa a vir. Você fala, meu Deus, da onde que saiu isso? Sei lá, ele sentiu o cheiro a 15 quilômetros de distância e começaram a vir todas para a cozinha. Só pode vir de 7 além esses bichos. Deixa eu dar mais beijos aqui em vocês. Assombração na chácara. Chacaraiada assombrada. Vamos ver, deixa eu pegar minha água. Aí. Olá, Ana e canal Assombrado. O relato que vou contar aconteceu em setembro de 2021. E como era uma história que ainda estava meio em off, por ter de fato me assustado, consegui escrevê-la agora para vocês, depois de uma amiga que é fã do canal me indicar contar essa história para vocês, já que vocês levam isso bem a sério. Então lá vai. Caso eu precise citar algum nome, ele estará trocado. Muito obrigada. Bom, eu sou do Rio de Janeiro e sou maquiadora profissional.
Junto com amigos, temos um coletivo de moda, onde fazemos muitos projetos juntos e temos uma equipe bem completa, que eu amo de paixão. Trabalhamos com algumas marcas e dessa vez fomos convidados por um canal bem respeitado até a criar um projeto. Todos ficamos animados, já que o cachê seria bem legal, mas tinha uma questão. O job seria em São Paulo. Ana, eu não quis nem saber. Eu comprei a passagem de avião e fui, linda. Eu nunca tinha ido para São Paulo e passaria 3 dias lá. Passaria 3 dias lá, sendo 1 para o trabalho e 2 para curtir. Já que vai, né? Já que vai gastar com passagem, dá uma aproveitada, né? Chegando em São Paulo, fui abrigada na casa da minha amiga Rebeca, que seria a nossa filmmaker e produtora executiva. E a modelo principal morava também nesse apartamento. Cheguei quase 1 da manhã na casa dela e acordamos todas às 6 da manhã para começar a preparação do set. E te juro, na maior animação. O dia correu muito bem, viajamos até lá, já que não ficava exatamente na cidade de São Paulo, e chegando no set, fiquei encantada com a beleza daquela chácara, que acho que é onde eles iam filmar, fotografar, fazer as coisas, né? Fiquei encantada com a beleza da chácara. A chácara ficava à beira da represa, que parecia uma paisagem de um lado, que parecia uma paisagem de um lado no Chile. É isso? De um lago do Chile? Não sei. Parecia uma paisagem do lado do Chile, enfim. Fazia muito frio, mas a animação era tanta que esquentava. Como disse antes, chegamos antes no set para não só começar a preparação, porque o motorista contratado nos deixou lá e foi buscar o resto da equipe. Guarde essa informação que será importante. Bom, como disse anteriormente, então, por ficar na beira da represa, a área era de bastante mata fechada. Até chegar era um pouco complicado e, como tinha chovido no dia anterior, árvores caíram e descobrimos que não teríamos energia elétrica. A Rebeca tinha alugado projetores projetores, etc., que tinham um custo caro e acabou que nem usamos. Teríamos que trabalhar com a luz natural. Enfim, o resto da equipe chegou e foi um dia muito gostoso e especial. Fizemos um trabalho lindíssimo e fiquei muito orgulhosa do resultado. Acabamos por volta das 6 horas da tarde e como tinha essa questão de um motorista para a equipe toda, lá foi ele primeiro levar os 2 estilistas, o fotógrafo e a nossa amiga modelo, que teria outro trabalho naquele dia. Bom, o dia foi caindo e acabou que ficou somente eu e a Rebeca sozinhas para levar um monte de equipamentos. Juntamos tudo e subimos a chácara para ficar mais próximo da casa principal, que ficava perto ali do portão. A noite, enfim, caiu e, como disse, estava sem energia elétrica. E a noite ficou, então, bem escura. Estranhamente escura, eu diria. O motorista estava demorando bastante para voltar nos buscar. E na ligação, descobrimos que ele estava preso no trânsito e demoraria umas 2 horas até chegar onde estávamos. Nesse momento, a Rebeca tratou com o moço da chácara sobre a diária e pediu desconto, já que não tínhamos usado os projetores. Ele prontamente concordou, e quando ela falou o valor final, eu quase caí para trás. Basicamente, tínhamos estado o dia inteiro naquele lugar lindo por apenas R$300. Eu pensei por um momento, cara, a vida no Rio é bem cara mesmo, né? Porque olha o preço daqui, que beleza! Mas eu achei aquilo meio estranho também, porque R$300 em pleno 2021, com aquele espaço gigantesco. Bom, resolvi deixar pra lá. Esperamos eu e Rebeca, com muita bagagem nas mãos naquela noite, perto da casa principal, onde a família ali da chácara também estava reunida. Perto do portão, indo em direção ao lago, tinha uma florestinha com arbustos grandes e foi ali que tudo começou.
Eu comecei a me sentir estranhamente observada, como se tivesse alguém atrás dos arbustos me olhando. Tentei ignorar essa sensação, já que a maioria das pessoas sentem isso no escuro, não é? Mas eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Comecei a ficar muito nervosa, comecei a tremer. Foi quando olhei para a direção de onde eu sentia aquela presença e percebi uma figura que era mais escura que o escuro da noite. Desviei o olhar com muito medo e tentei mentalizar que era só uma coisa da minha cabeça. Que eu estava ali provavelmente muito cansada, imaginando coisas, mas aquela sensação não ia embora. Quando olhei de novo, agora aquilo estava mais próximo, estava maior, eu diria. Eu percebi que ao mesmo tempo que parecia a figura de um gorila, parecia também um cachorro. E se esgueirava entre os arbustos, extremamente cauteloso. Eu podia ver que era como se andasse para lá e para cá, meio trocando o peso de um ombro para o outro. A Rebeca percebeu minha tremedeira e perguntou o que foi. Para tentar tranquilizá-la, já que ela era muito medrosa, eu disse que era o frio. Que frio! Frio na espinha. Eu falei que era o frio. Aquela coisa não saía dali. E eu comecei a sentir que estava correndo um perigo de vida. É uma sensação que jamais vou esquecer. Então a Rebeca salvou o dia, quando pediu para o rapaz com quem ela tratou a respeito do aluguel da chácara se ele podia nos levar, que ela o pagaria, ao invés de pagar o motorista. E ele concordou e veio tirando o carro em direção ao portão. Foi quando, naquele momento, a luz do farol do carro iluminou por uma fração de segundo o que eu estava vendo. Era um bicho grande e muito feio, com os braços enormes. O rosto eu não consegui ver, já que assim que os primeiros raios de luz do farol acenderam, aquilo recuou para dentro do mato. Eu juro que isso tudo durou 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. Eu não sabia se aquilo era um ser físico ou espiritual, mas sabia que no fim não era coisa da minha imaginação. Deixa eu só colocar a música aqui, pessoal, que está sem. Deixar baixinho aqui. Pronto. Acho que tá bom agora. Bom, continuando. Colocamos tudo na mala às pressas e entramos no carro, saindo dali. Eu e Rebeca no banco de trás e o moço na frente, já que a cachorrinha Yorkshire dele estava no banco do passageiro. O rapaz era muito simpático e fomos conversando todo o trajeto. E em um momento eu comentei com a Rebeca o que tinha acontecido. Num tom espontâneo e meio piadista, eu perguntei para ele: "Tem história de assombração naquela chácara, fulano?" E ele não respondeu. Seguiu com os olhos na estrada e ficou mudo depois disso. Quando chegamos no apartamento, eu contei para Rebeca em detalhes tudo o que tinha visto e comentei sobre o rapaz ter ficado mudo após a pergunta. Ela disse que percebeu isso também e me confessou uma coisa que me arrepiou. Ela disse assim: "Lembra quando eu estava fazendo as imagens daquelas folhagens perto de onde tomamos café?" E eu assenti, dizendo que sim. Ela disse: "Quando eu estava filmando a floresta, eu comecei a ouvir algo grande vindo em minha direção. Mas quando apontei a câmera e olhei para lá, o barulho parou." Eu olhei trêmula para ela e por fim questionei se o baixo valor da chácara seria por isso. Ela também pensou a respeito, que poderia ser isso. E me confessou que na área daquela represa havia muitas invasões e pequenas comunidades onde o crime tomou conta.
e disse que despejavam inclusive muitos corpos de pessoas mortas ali na represa, tanto inocentes quanto pessoas muitas vezes envolvidas na criminalidade com coração ruim. E ela disse que aquilo que possivelmente, que aquilo que nós vimos, né, o que eu vi, possivelmente poderia ser um bestial, nome dado a espíritos com a vibração tão baixa que suas figuras se assemelham a bestas mesmo, a bichos, monstros. Ana, eu sempre fui uma pessoa muito cética, mas depois daquele dia, entendi que entre o céu e o inferno existe muita coisa. E que as fronteiras entre o nosso mundo e o mundo espiritual, muitas vezes, é uma linha bem tênue. Ah, com certeza. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. É que fechou aqui, fecharam as abas. Teve que reiniciar o computador. E agora abri tudo de novo aqui. Pessoal? Ela viu um ser, não sabe, era grande, ao mesmo tempo que parecia, como que ela falou? Um cachorro. Parecia também um... Ai, não sei aqui. Então, será que realmente pelo lugar ser meio barra pesada ali, alguns espíritos ficam rondando o local? Será que tem mais assombração? Que lugar será que é? Fiquei aqui pensando, onde será que pode ser? Não é exatamente em São Paulo, elas foram para algum lugar lá por perto. Enfim. É curtíssimo, tá? Ele veio me dar parabéns. Boa noite, Ana. Me chamo Fulano, moro na Paraíba. A história é real e aconteceu comigo no meu aniversário no ano passado. No mês de junho do ano passado, faleceu um colega de trabalho meu. Ele era bem mais velho, era conhecido como vovô pelos colegas de trabalho. Passado alguns meses, na noite do dia 7 de setembro do ano passado, quando eu fiz 21 anos, sonhei com ele. Ele vinha no meu quarto, me deu um abraço bem forte, como se estivesse me dando parabéns. Em vida, ele sempre me dava presentes. E depois eu acordei. Terminando de contar, até me arrepiei. Será que ele vai me dar parabéns em sonho hoje? Até a próxima, Ana. E hoje, como falei, é meu aniversário. Parabéns pra você! Agora, se ele vem hoje ou não, não saberemos. Talvez ele tenha dado um parabéns e um tipo de tchau também. Talvez ele não venha mais, nem possa. Mas se vier, agradeça. Essa cama é minha. Olá, Aninha, olá, assombrados. Meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Ai, que privilégio. Esse é meu primeiro relato. Estou muito animada para ouvi-lo em sua voz. Caso haja algum nome no relato, já estará devidamente trocado. Muito obrigada. Bom, esse relato se passa em São Paulo, minha cidade natal. E hoje em dia eu moro no interior do Paraná, com os meus 18 anos. O relato aconteceu quando eu tinha por volta dos meus 2 anos. Eu morava com a minha mãe e com a minha avó, pois os meus pais estavam em um processo de separação. Só para contextualizar, o irmão mais velho da minha mãe, o meu tio Eduardo, havia falecido assim que eu nasci. Então, consequentemente, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Como estávamos na casa da minha avó, havia alguns objetos do meu tio lá, que a minha avó não havia se desfeito ainda. Entre os objetos tinha uma cama na qual meu tio, em vida, ele tinha muito apego por essa cama. Nem mesmo seu próprio filho podia dormir na bendita cama. A minha mãe acabou me colocando para dormir nela mesma, nessa cama, na dita cama, pois não viu mal algum, né? Afinal, meu tio já havia partido.
Mas é aí que o sobrenatural começa. Eu passei a não comer, eu chorava desesperadamente, eu repetia sem parar que um homem perto da lâmpada, no teto, queria me pegar. Essa situação permaneceu por um tempo, até que a minha avó sacou o que estava acontecendo. Não era questão médica, não, e sim espiritual. Uma benzedeira chegou até o quarto em que eu estava e, segundo a minha avó, sua expressão foi de tremendo susto. A senhora benzeu o local e a mim, pedindo que a cama fosse queimada e que, após feito isso, tudo cessaria. Não é que deu certo? Tudo parou. A cama demorou a pegar fogo e realmente queimar de verdade, mas com muito custo se desfez. Mas me digam, assombrados, era o meu falecido tio querendo proteger a querida cama ou era um outro espírito do mal? Obrigada por ler o meu relato. Um beijo, Aninha. Amo o seu canal de paixão. Ouço todo dia enquanto faço almoço. Morrendo de medo. Um beijo pra você. Muito obrigada. Eu não sei, gente. O tio era bonzinho? Nossa, porque que apego a uma cama, né? E aí é uma criança de 2 anos dormindo na cama. Mesmo assim, ele ficou pé da vida com isso, a ponto de, sei lá, chegar perto, ou não sei se ele ficava ali só por ficar perto. Ele ficava no teto, tipo, perto da lâmpada. Imagina ele assim, a criança com medo, e ele quer me pegar. Tipo, não dorme na minha cama. Ai, gente, não sei, será que era ele? Será que já tinha outra coisa na cama e o tio já era meio que refém daquilo? Ai, não sei, gente. Não sei se era o tio, não. Será? Não sei. Vamos ver. Esse que é curto, ó. Era pra eu ser um menino? Vamos ver. Boa noite, Ana. Segue o meu relato. Quando mais nova, a minha mãe trabalhava numa lojinha espírita que ficava na rodoviária da cidade. Acredito que, se não fosse a única, era uma das poucas da cidade e por isso era frequentada por todo tipo de gente. Quando minha mãe ficou grávida de mim, ela ainda trabalhava nessa loja. Ela e o meu pai decidiram que queriam descobrir o sexo do bebê apenas quando nascesse. Ó, mais um aqui. Certa vez, durante o trabalho, uma cigana muito famosa na cidade foi até a loja para comprar alguns itens e, quando viu a minha mãe grávida, perguntou a ela se ela já sabia o sexo do bebê ou se minha mãe queria que ela contasse. Minha mãe agradeceu e disse que preferia que fosse uma surpresa, que ela não gostaria de saber. Mas a cigana insistiu que ia contar sim e disse para minha mãe: "Pois eu te falo, seu nenê é um menino. E te digo mais, vai nascer com problema de respiração." Gente, mas acabei de pedir para não saber. Minha mãe orou a Deus e pediu a ele que o que ela disse se cumprisse tudo ao contrário. Que não tivesse problema de respiração, nada. Bom, e assim nasci eu, uma menina saudável e com um sinal de nascença no pescoço também. Bem onde é necessário furar quando a pessoa necessita de aparelhos para respirar. Uma traqueostomia, por exemplo. E aqui ela mandou a foto para mostrar o sinal. É bem no lugar mesmo. Parece até uma cicatriz de traqueostomia. Aqui, ó. Bem aqui tem um sinal. E como a mãe dela pediu para que acontecesse tudo ao contrário, então, em vez de ser um menino, é uma menina. E em vez de ter problema de respiração, não tem nada. Mas essa marquinha aqui. Será que o que a cigana viu, na verdade, não foi ela numa vida passada? Que ela era um menino e tinha problemas de respiração numa outra vida? E aí ela passou a informação assim meio nos tropelos? Mas, poxa vida, acabei de pedir, falei que eu não queria saber, você vem e me fala. Mas ainda bem que ela nasceu saudável.
Relato de magia negra. Retorno, ou seja, eu não entendi direito, mas seria um retorno de uma magia negra que alguém fez? Algo assim? Vamos ver então. Olá, Ana. Boa noite. Me chamo fulano. Ok. Eu assisto com... Ok, é que... Não, eu não falo o nome de ninguém. Todo mundo tá falando, não, eu não gostaria que falasse meu nome, mas tudo bem, eu não falo o nome de ninguém. Então é fulano. Assisto com frequência o seu canal. Moro em tal lugar. E gostaria de relatar alguns fatos que ocorreram durante a minha infância. Tenho inúmeros relatos sobre magia negra. Minha avó materna era mãe de santo, daquelas macumbeira braba. Que aqui vou chamá-la de Maria Raiz Antiga, é isso? Muito voltada à parte obscura e pesada do culto aos Exus. Hoje tenho 38 anos de idade. Lembro perfeitamente quando eu tinha os meus 10 anos, que ocorreu um fato dentro do contexto de trabalho da minha avó. Hoje já desencarnada, hoje ela já é desencarnada. Ela era casada com um senhor que não era o meu avô. Vou chamá-lo aqui de seu João. Esse muito católico e sempre se colocava contra os trabalhos da minha avó. Ele era uma pessoa muito religiosa. Rezava 3 vezes o rosário por dia. 3 vezes por dia ele rezava o rosário. Lembrando que o rosário não é a mesma coisa do terço. O rosário é mais longo que o terço, não é? E era frequentador, claro, da Igreja Católica. A minha avó era feiticeira mesmo. Então já sabe, né? Os dois davam choque. Enfim, seu João trabalhava com construção. E um dia pegou uma casa para fazer. Deu um preço e praticamente fecharam o serviço com o patrão. Só que no dia seguinte, um homem, que aqui vou chamar de Antônio, que era feiticeiro também, trabalhava com construção civil, ele fez uma proposta mais barata ao senhor, dono da obra, e acabou pegando o serviço. Seu João, furioso, acabou encontrando Antônio na casa de uma parente dele. Foi para cima e deu um soco em Antônio. Antônio caiu no chão, levantou-se, pôs o dedo na boca, que já estava sangrando. Acho que assim, né? A boca estava sangrando. Pôs o dedo na boca, que já estava sangrando, provou do próprio sangue. Sabe aquele, assim, ó, que pega o próprio sangue para falar. Aí, cuidado. Provou do próprio sangue, lançou um olhar de ódio ao seu João, virou as costas e saiu. Minha avó não gostou daquela situação. Porém, na mesma noite, viram Antônio de bicicleta, cheio de sacolas. Era meia-noite, entrando no cemitério da cidade. Antônio era conhecido por praticar magia pesada, inclusive com algumas mortes inclusive com algumas mortes em seu currículo espiritual. Através de seus feitiços, através de seus feitiços, levaram 7 dias após a briga. Acho que... Não sei. Tá, pelo que eu entendi aqui, então, ele devia fazer sacrifício de bicho, dessas coisas aí, né? Tinha algumas mortes aí no currículo espiritual dele, que ele fazia os feitiços com essas coisas. E 7 dias após a briga, né, que do avô, não era avô dele, né, do marido da avó, do João com o Antônio, 7 dias após a briga, minha avó contava que mais ou menos meia-noite ela acordou repentinamente e sentiu um cheiro podre no quarto dela. Seu João estava dormindo. De repente ela sentiu a cama abaixar do lado do seu João, como se algo pesado pousasse em cima dele. Ela acendeu a luz do quarto e viu um vulto negro em cima do João. Imediatamente ele deu um grito horrível e na garganta dele criou uma espécie de papo
igual de um sapo que crescia e diminuía, assim. E ao mesmo tempo, uma ronqueira feia, sabe? Ela imediatamente foi atrás de um vizinho que tinha carro para levar o seu João ao hospital. Lembrando que onde eu moro é muito frio e estava nevando muito naquela madrugada. Era inverno, porém o vizinho levou o seu João ao hospital. Chegando lá, o médico era um médico muito antigo, um médico antigo da cidade, e ele era espírita. Ele estava de plantão naquela noite e conhecia a minha avó e o seu João. Logo, o seu João foi amarrado na cama, pois ele se debatia demais. Para a segurança dele, né? Ele foi amarrado para a segurança dele e dos demais ali no hospital. O médico então examinou e não encontrou nada de anormal nos exames dele. A pressão, estava tudo ok. Tudo normal. Ele se dirigiu à minha avó e disse: Dona Maria, isso não é para mim. A senhora sabe o que deve fazer, né? Ela acenou com a cabeça e disse que sim. E o médico continuou: vou mantê-lo aqui em observação, até a senhora resolver o problema. Ela disse então que resolveria de uma forma ou de outra. Aí, amanheceu o dia, minha avó dirigiu-se à casa da mãe de santo dela, que aqui vou chamar de Dona Rosa. Os nomes estão todos trocados, ok? Dirigiu-se à casa da mãe de santo dela. Peraí, gente. Mateus, pega a roliça lá. Ela tá desgoelando de latir ali na frente. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu tô lendo aqui e ela tá lá. Não sei se o Mateus tá me ouvindo também. Bom, vamos lá. Tá ouvindo, já foi pegar a roliça. Bom, então eu chamarei a mãe de santo da minha avó aqui de Dona Rosa. Muito conhecida na região daqui de onde eu moro. Ela atendia muita gente, uma grande mãe de santo. Era em torno de 6:30 da manhã, minha avó ia chegando na casa ia chegando na casa e terreiro da Dona Rosa. Lembrando que tinha neve nesse dia. Estava cobrindo o chão. E minha avó estava de chinelo de dedo e com sono, cansada. Dona Rosa avistou pela janela da cozinha a minha avó chegando. Abriu a porta, mandou que minha avó entrasse e perguntou: de onde você está vindo, filha? Do cemitério? E ela respondeu: não, Dona Rosa, tô vindo de um lugar pior. Tô vindo do hospital. Dona Rosa era grande vidente. Firmou a mente sobre minha avó e disse: foi o João, né? Sim, respondeu minha avó. E também continuou: foi o Antônio que preparou o João para ele morrer, por uma vingança. E então minha avó... foi a Dona Rosa que continuou falando, né? Ela falou assim: foi o Antônio que preparou o João para ele morrer, não foi? Por uma vingança. E aí minha avó concordou que acreditava que fosse isso sim, pois o seu João havia agredido o Antônio uma semana antes. Então a Dona Rosa foi ao terreiro que ficava ali no fundo de sua casa e pouco tempo depois voltou com 14 velas bicolores, 7 pretas com vermelha e 7 amarela com preta. Escreveu ali nas velas o nome de seu Antônio e disse: você vai aonde está o João, no hospital. E antes, um pouco do meio-dia, você convida o Exu que está com ele. Convide 7 vezes para ele te acompanhar. Pois o Antônio havia pago o Exu podre do cemitério para dar fim em seu João. Esse é o Exu encarregado de putrefar e se alimentar dos cadáveres ali depositados no Campo Santo. Minha avó tentou se recusar a ir, pois estava cansada, estava com frio, com sono e tal.
Dona Rosa disse assim, ó, você deve ir, porque se você não for, ele vai morrer. Morre hoje à meia-noite. O Exu vai levá-lo. Pois esta foi uma demanda muito bem feita. E quando convidar o Exu, a senhora irá direto para o cemitério. Vai lá nos fundos dele, acha uma sepultura velha, que não seja de criança, acende essas velas ao contrário e diz que o João não deve nada. E que Antônio está arrependido e quer de volta a demanda. Assim ela... Tá, era para fazer isso. Sendo assim, a minha avó então fez isso, era umas 11h30. Acho que então minha avó fez isso. Aí era umas 11h30, ela se aproximou do seu João e convidou o Exu 7 vezes para acompanhá-la. Nesse momento ela contava que sentiu um peso enorme e que representou que parecia que o seu corpo inchou. E assim foi ela para o cemitério. Quando deu conta de si, já estava na entrada do portão do cemitério. Ela então levou um tipo de empurrão para dentro. Seguiu conforme o explicado até o fundo dele, achou lá uma sepultura antiga, fez o ritual. Nessa hora ela sentiu a energia do Exu jogando ela para trás. Ela se machucou, inclusive, em algumas... Se machucou? Ela, inclusive, se machucou em algumas capelas, pois o Exu começou a lançá-la contra os túmulos e as capelas. Queria ficar com ela lá dentro, ao invés dela sair... Ele queria ficar com ela lá dentro, ao invés dela sair para frente, ela ia indo cada vez mais para o fundo do cemitério. Foi quando ela engrossou com ele e disse: tá aqui o que é teu, receba e me libere, pois eu não te devo nada. Fez então uma reza de proteção e finalmente conseguiu sair. Foi direto ao hospital. Quando chegou lá, seu João acordou repentinamente daquele transe, porém um pouco revoltado devido à carga ser muito pesada. Mas ele melhorou, obteve alta médica e foi para casa. Minha avó voltou na casa da Dona Rosa, relatou isso tudo e a Dona Rosa disse: espere 7 dias e você vai ver o retorno para cima do Antônio. E assim ela fez. Mas deu 7 dias exatos. Antônio trabalhava com pedreiras, cortava pedras para fazer muros e construções e tal. Nesse dia ele estava dinamitando uma pedreira. Acendeu 2 bananas de dinamite em 2 locais diferentes, em furos nas pedras. Correu e uma explodiu, a outra não. Antônio aguardou uns 5 minutos para verificar aquela que falhou. Quando ele levou a mão esquerda para puxar a dinamite, para ver a que falhou, é isso? Quando ele levou a mão esquerda, a dinamite explodiu na mão dele. Ele perdeu 3 dedos imediatamente. Levaram ele para o hospital, foi atendido, ficou sem 3 dedos da mão esquerda. Dias depois, a mão dele começou a apodrecer, em vida, e fedia muito. Fez vários tratamentos e nada adiantou. Ele conseguiu amenizar e curar a mão dele na mãe de santo dele. Resumindo, Ana, essa foi apenas uma das histórias que eu presenciei. Essa foi apenas uma das histórias que eu presenciei. O mal vai e volta. Essa é a lei do retorno. Eu hoje sou pai de santo, tenho terreiro, filhos de santo, uma casa de religião de matriz africana muito frequentada e uma das mais antigas da minha região. Resolvi contar esse relato, que foi apenas um de muitos que vivenciei, e em outra oportunidade mandarei alguns mais pesados para o seu canal. Aí esses vão para o proibidão. Agradeço se você contar em seu canal esta breve história. Muito obrigado, fica na paz. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. E olha lá. Né? Então, não dá certo.
Não dá certo, gente. Olha só cada coisa, gente. Eu falo, eu não entendo muito. Eu fico escutando aí o que um explica, o que outro explica. Uns falam do Exu, outro fala. E eu fico lá, falei, e faz, não faz? É Exu? É Egum? Quem que faz esse tipo de coisa? É encomendado? Ah, eu não sei. Sei que tem várias histórias assim. E que uma hora a conta chega, né? O que é isso? Ah, tá, peraí. Beleza, cadê vocês? Deixa eu dar um beijinho aqui. Olá, assombrados, espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com o ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Olha que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ali dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ali dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá.